Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês, mesmo estando cansado, mas com certeza é a melhor hora do dia quando venho aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero dar continuidade a essa série sobre a igreja. Eu já falei sobre a igreja sobre a terra, a igreja invisível, a noiva. Falei sobre a igreja local, a reunião dos santos. No vídeo passado eu falei um pouco sobre liderança. Eu falei um pouco sobre como o Senhor Jesus ensinou coisas fundamentais para os seus discípulos ali no capítulo 23 de Mateus. E hoje eu quero falar sobre a liderança dos apóstolos. Então vamos lá, sem mais demora, vamos juntos abrir as escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42, e a palavra diz bem assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então a igreja, ela perseverava, ou seja, ela continuava firme ali, ela lutava para ficar naquela doutrina dos apóstolos. Mas primeiramente, o que significa apóstolo? Por que discípulo? Por que apóstolo? Discípulo significa aprendiz. Então ali quando o Senhor chama aqueles homens, Ele chama para ensiná-los a doutrina. Ele chama 12 homens para ficar próximo a Ele, para aprender a doutrina. Doutrina essa que mais tarde seria essa doutrina aqui, a doutrina dos apóstolos. Mas essa doutrina não era propriamente deles. Essa doutrina, que significa ensinamento, foi adquirido através do convívio que eles tiveram com o Senhor Jesus. E os apóstolos, eles tinham uma função que consistia de algumas atividades interessantes. A primeira atividade era dar continuidade à pregação. Se você for lá no capítulo 28 de Mateus, lá no finalzinho do livro, você vai ver que o Senhor dá uma missão para esses homens. E a missão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você vê que esses homens, eles faziam isso e iam ensinando. Era parte da doutrina dos apóstolos. E assim como o Senhor, Ele iniciou seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E também ali o Senhor, na verdade os discípulos do Senhor batizavam as pessoas, da mesma forma agora os apóstolos estavam fazendo. Aqui no próprio capítulo 2 de Atos a gente vê a continuidade dessa doutrina. Se você for no capítulo 2, versículo 38, a palavra diz assim: Disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui nesse texto simples a gente já consegue ver a doutrina que agora eram dos apóstolos, ou seja, apesar de eles terem aprendido do Senhor Jesus, agora eles tinham a responsabilidade de liderar essa igreja e de passar essas doutrinas. E aqui a gente vê algumas doutrinas básicas, o arrependimento, a gente vê o batismo, a gente vê o recebimento do Espírito Santo. Então a gente vê também a comunhão, a gente vê várias doutrinas aqui sendo ensinadas por esses homens de Deus, os apóstolos. Então, basicamente, a doutrina dos apóstolos, a liderança dos apóstolos, consistia nesses ensinamentos, e de viver isso com a igreja no dia a dia. Assim como o Senhor Jesus chamou eles para caminhar e viviam ali na intimidade com eles, ensinando a eles sobre o reino de Deus, agora esses homens também têm a responsabilidade de conviver com a igreja e ensiná-los também sobre o reino de Deus e as doutrinas que eles tinham aprendido do Senhor Jesus. A gente vê aqui uma coisa maravilhosa: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, da mesma maneira que o Senhor sempre estava ali junto com eles, comendo com eles, falando com eles, convivendo com eles, da mesma forma esses homens agora também estavam convivendo
com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu no vídeo anterior que tinha algo que era fundamental ali, que era a questão de que o maior de todos deveria ser o servo. O nosso maior exemplo de liderança é o próprio Senhor Jesus. Então, aqueles que são líderes de igreja devem se espelhar nele. E foi exatamente isso que os seus apóstolos fizeram. Se você for aí no livro de Atos, capítulo 6, você vai ver que a palavra diz bem assim no versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Ou seja, a igreja começou a crescer demais. E esses homens, esses apóstolos, eles estavam servindo a mesa. Assim como o Senhor Jesus enviou eles para servir aquela multidão na multiplicação dos pães, agora esses homens estavam ali servindo a mesa, servindo a igreja, né? Eles estavam justamente cumprindo o ensinamento do Senhor. E o Senhor disse: aquele que quer ser o maior, seja os servos. E esses homens, como líderes da igreja, estavam servindo a mesa. Mas ao mesmo tempo, esses homens eram portadores da doutrina. E eles não poderiam estar servindo a mesa. Então eles fazem o que o Senhor Jesus fez com eles. O Senhor Jesus ali mandou os seus discípulos alimentar a multidão. E aqui a gente vê, né, a eleição dos diáconos, dos primeiros diáconos da igreja. Diácono que significa servo, né? Então os apóstolos ali, porque eles tinham que pregar a palavra, eles eram portadores da doutrina, eles elegem esses homens, na verdade a igreja elege, e ali agora eles colocam esses homens para servir a igreja. Vocês percebem que, na verdade, a liderança está na igreja para servir a igreja, não para ser servido por ela? Isso é maravilhoso, porque vai totalmente na contramão do mundo. O mundo, o maior, está em cima da pirâmide, todo mundo serve a ele, mas na igreja não. Na igreja os maiores precisam estar embaixo e serem os servos. E assim como o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, se os líderes puderem fazer isso, seria maravilhoso. Não precisa lavar o pé exatamente, mas servir a igreja. Aprender a servir a igreja. Essa é uma característica fundamental da liderança. Uma coisa muito interessante também aqui, uma outra doutrina, né, que é a doutrina dos apóstolos, mas que eles aprenderam com o Senhor, é a doutrina de amar os inimigos e orar pelos aqueles que vos perseguem. E a gente vê Estevão cumprindo essa doutrina, quando ele ali é apedrejado. Se você olhar no capítulo 7, já lá no finalzinho, aqui ele sendo apedrejado, capítulo 7, versículos 59 e 60 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele falou, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então essa é a doutrina dos apóstolos. E onde eles aprenderam isso? Lá, com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus falou: olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma outra coisa interessante sobre essa doutrina dos apóstolos é a figura de Pedro e de Paulo. Esses dois que se destacaram muito, praticamente como porta-vozes ali dos apóstolos. Do capítulo 1 até o capítulo 15, você vê que Pedro ele se destaca muito na igreja. Ele vem sempre liderando, sempre tomando a palavra e ensinando ali os demais e a igreja. E a partir do capítulo 16 até o capítulo 28, a gente vê a figura de Paulo, também sempre ali nas suas viagens missionárias, pregando o evangelho e ensinando sobre o reino de Deus. E depois a gente vê também que essa doutrina vem através das cartas. E um ponto interessante é que a doutrina dos apóstolos não consistia simplesmente no que Jesus ensinou enquanto caminhou com esses discípulos, mas também o Senhor ele foi falando com seus apóstolos, principalmente ali através do apóstolo Paulo, onde vieram muitas outras doutrinas. Como exemplo, eu poderia citar os dons do Espírito Santo, algo que veio depois que o Senhor Jesus
não tinha ensinado ainda sobre eles. Então é isso, amados, essa é a doutrina dos apóstolos, essa é a liderança dos apóstolos sobre a igreja. E também tem um outro fato muito interessante sobre a questão dos apóstolos. Eles sabiam que eles não permaneceriam para sempre, mas que a palavra de Deus, a pregação do evangelho deveria continuar. Então ali eles começam a levantar, a eleger outros líderes, né? Principalmente ali a figura do bispo, ou seja, o ancião ou presbítero, esse que seria o novo líder da igreja. E os diáconos que estariam ali para auxiliar a igreja, para trabalhar na igreja, para servir a igreja em assuntos mais práticos. Então é isso. Deus abençoe a todos. Essa é a liderança dos apóstolos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Talvez tenha outras pessoas que precisam aprender sobre essas coisas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os bispos e os diáconos. Deus abençoe a todos, meus irmãos, e até o próximo.